Gente, pensa uma cidade fria. Tudo bem com vocês? Pessoas lindas do meu coração. Vamos começar mais um vídeo de hoje. O vídeo de hoje, eu pensei muito tempo para mim fazer ou não fazer esse vídeo. Por quê? Porque falar sobre um tema assim, cirurgia plástica, às vezes é um pouco complexo, porque parece que a gente está incentivado, ainda mais que eu venho de uma constituição de cursos, que eu sou técnica em enfermagem, sou formada em nutrição e agora pedagoga. Então, assim, às vezes fica parecendo que a gente está indicando que isso é uma coisa, fica chato, às vezes feio, não sei, assim, o que pensar e o que as pessoas vão achar. Vocês viram que eu comecei a tag de vídeos do desafio 30 dias fazendo atividade em casa, vou mostrar, pretendo mostrar que a gente ainda está em construção desses vídeos, desse projeto, que é possível a gente se exercitar sem ter que gastar, utilizando materiais que a gente tem em casa e mesmo assim mantendo o hábito saudável de sempre estar praticando alguma atividade física e de estar mantendo um corpo legal em casa. Só porque eu mostrei no vídeo, o primeiro vídeo, se você não assistiu, corre lá para assistir. Foi um vídeo onde eu mostrei meu corpo real, gente. É o corpo real depois da maternidade. É o corpo que tem, com certeza, defeitos, porque a gente também, ninguém é perfeito. A gente pode até Instagram muitas vezes fotos de artistas, de musas e tal, sempre tem algum retoque, tem um filtro, não sei o que, não sei o que. Ainda mais essa era tão tecnológica que a gente tem hoje em dia, que dá para retocar tudo. Então, às vezes, a gente fica nessa de querer obter o corpo perfeito também, essa questão da estética absurda. Estudei isso muito no curso de nutrição, muitas vezes há estudos sobre isso, que as nutricionistas, elas são tidas como ter que ter um corpo exemplar, um padrão assim, X, e ter que manter. Algumas desenvolvem, há vários estudos falando que nutricionistas têm maior propensão de desenvolver anorexia, bulimia, por distúrbios assim de imagem mesmo, por essa questão dessa dismorfia corporal mesmo, ou às vezes mesmo essa forçação de barra da sociedade de que você mantenha um padrão de beleza, o corpo aceitável, de acordo com a sua profissão, que seja aceitável, que você tem que manter aquilo ali. E nem sempre a gente consegue. Eu acredito que nós temos que manter, isso é a minha filosofia de vida, nós temos que manter a vida saudável, mas que nós não temos que seguir padrões, que não devemos ser igual a ninguém e nem nos comparar com ninguém. Então, assim, quando eu era criança, começando assim desde o começo, quando eu era criança, eu tive uma fase, criança sim, adolescente, eu tive uma fase que eu tive anemia e eu era obrigada a comer beterraba, fígado. Nessa época, gente, eu tinha terror mesmo de pensar que eu tinha que fazer isso. Eu, assim, quando eu era criança, a única coisa que eu não gostava mesmo, assim, era o fígado e o leite. Leite eu nunca gostei, não tomo, assim, se for pra me tomar, eu tomo. Não vou falar assim, ai, que nojo, não sei o que, não, não. Mas pra mim, escolher ir ali e tomar um copo de leite, eu, Tatiane, eu não gosto. E o fígado também é uma coisa que eu não consigo comer, porque quando eu tive anemia eu tinha que comer muito, minha mãe praticamente me obrigava a comer, então eu tenho aversão. Então eu não, é uma coisa que não me apetece mesmo, gente, eu já tentei muito, super, mas eu não consigo. Então, as coisas que eu tive relacionado à alimentação durante a minha vida foi só isso, porque eu como de tudo. Hoje em dia eu consigo fazer a minha suplementação alimentar super ok. Como eu sou formada em nutrição, eu sei que dá certo, que não dá certo. E como eu posso ser minha própria cobaia, então eu assim, sempre estou buscando aprender e escutar a voz do meu corpo, trabalhar com o meu corpo da maneira que seja benéfico para tudo, mantendo a questão do psicológico, do emocional e do corpo e mente. Por quê?
Porque a mente é importantíssima, eu já falei isso em alguns vídeos aqui no canal, é importantíssima, se a mente da gente fica doente, o corpo também adoece, já aconteceu isso comigo, então hoje em dia eu busco linkar isso tudo para estar sempre bem. Como agora eu já tô assim, com 30 anos, né, que já tô com uma constituição assim formada na minha cabeça, que eu tenho noção do que é certo, do que é errado, a minha constituição pessoal, minha formação intelectual, tudo ok. Então eu tenho poder de discernimento de saber o que é bom para mim, o que não é e o que eu vou fazer ou não. Então, depois que eu tive filho, quando a gente tem filho, a gente acaba tendo uma quedinha nos seios, até tem um vídeo sobre um creme que eu tô utilizando pra firmar. Eu nunca tive seios muito grandes e eu sempre tive vontade de ter o seio um pouco maior. Eu mostrei no vídeo também a minha questão da minha barriga, de uma gordura localizada que eu tenho aqui, que ela é extremamente difícil de perder. Porque como antigamente era moda na minha adolescência usar só calça baixa, ficou meio deformado de usar muita calça baixa. Hoje em dia eu só uso calça de cós alto, eu não utilizo cós baixo mais, uma que agora eu preciso, né, para firmar essa pele solta. Eu tive uma questão na minha gravidez que o meu umbigo ficou, os cirurgiões plásticos falam umbigo triste, ele deu uma caída porque a pele, como eu tive uma barriga gigantesca na minha gestação, essa pele desceu, a flacidez dessa pele, que eu já fiz tratamentos que eu já falei aqui, acho que eu já mostrei aqui no canal, eu já falei, a crioterapia, umas injeções de colágeno, escultura também eu já fiz, ajudou a firmar muito, mas não foi o suficiente. Fiz de estrias também, dermo mesmo, acho que é isso que chama, que vai com tipo uma agulhinha de fazer sobrancelha, de fazer definitiva, pontilhando em cima da estria para que ela recupere o colágeno, a oxigenação também. Gente, melhorou 100%, Tatiana? Não, mas deu uma amenizada, assim, vou dizer 70% com esses tratamentos cosméticos que eu fiz. Mas acaba ficando alguma coisa e a gente acaba querendo fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa pra mim, se eu for fazer mesmo, porque eu ainda não tenho decidido se eu vou fazer ou não, pra minha autoestima pessoal. Não é pra mostrar pra ninguém, não é porque eu devo um padrão pra sociedade, que isso fique muito bem esclarecido nesse vídeo. É pra minha satisfação pessoal, pro meu olhar no espelho, por me sentir bem. Como eu tenho na minha cabeça que eu não vou ter filhos mais, que eu fechei a fábrica, que eu vou ficar só com o Diego mesmo, já contei minha história também da minha gravidez, que foi difícil e tal. Então eu tenho a minha cabeça segura de mim, que eu também já tô com 30 anos e que eu vou ter só ele. Tendo isso na minha mente, eu procurei, sim, alguns cirurgiões plásticos e encontrei uma maravilhosa, maravilhosa mesmo, uma médica, mulher que super me entendeu, entendeu o que eu queria, que não é tirar grandes excessos. O que eu tenho é uma lipodistrofia aqui, ó, no quadril, que tem um gordinho, que esse gordinho, mesmo eu estando magrinha, magrinha, ele não sai. Uma gordura aqui na bananinha e esse pedacinho aqui, ó, que é o que me incomoda e o que mesmo se eu tiver magra, gente, muito magra, eu cheguei a pesar 50 quilos e isso não saiu, tá? Sempre esse gordinho aqui é uma gordura acumulada que ela não sai facilmente com atividade física e nem com a alimentação saudável. Eu tenho tido dificuldade há muitos anos. Tem 4 anos que eu tive meu filho, tá com 4 anos e meio agora. E desde essa época de mais ou menos 6 meses que eu tive ele pra frente, eu tô tentando ajeitar isso aqui e não acaba. Então eu pensei nisso. Aí começou a pandemia, eu resolvi não fazer por causa da pandemia, por questão de responsabilidade social mesmo, porque isso é uma cirurgia eletiva, não é uma coisa que eu tô, nossa, vou morrer se eu não fizer. Então eu deixei, eu não tô aqui pra indicar cirurgião plástico, porque eu não tô sendo paga pra isso, não tô fazendo nada em parceria, então não vou falar nome de ninguém. Teve alguns cirurgiões plásticos que eu fui, homem, que super me incentivou quando eu fui falar que eu não queria. A primeira coisa, primeiro ponto, que eu tinha dúvida se eu colocaria ou não silicone. O médico veio me questionar, que silicone todo mundo põe, que o silicone, nananã, e querer me oferecer uma prótese de quase 400 ml para me ficar gigantesca, turbinada. Eu não quero. O que eu tenho necessidade de fazer seria colocar
um aumento no polo superior da minha mama, porque a parte de baixo é até preenchida, tá um pouquinho flácida. Aí, gente, vida de mãe é essa aqui, o filho vem aparecendo no vídeo da mamãe, né? Então senta aqui no meu colo, fica quietinho pra mim conversar. Tá. Então, gente, voltando ao assunto que eu tava falando, então eu não vou indicar nome de cirurgião. E esses médicos homens, eles queriam todos que eu colocasse uma prótese de silicone. No começo, quando eu pensei, minha irmã tem silicone, eu tenho várias amigas que têm, sim, já cheguei a cogitar muitas vezes a hipótese de colocar um silicone. E por que que hoje em dia, Tatiana, você não pensa em colocar silicone? Por quê? Em primeiro lugar, por questão de saúde. A gente tem visto vários estudos e várias meninas aí fazendo explante, tirando prótese por questão de doença do silicone, bia. E eu levei tudo isso aí, meu conhecimento de pesquisa e o que eu tenho também de formação intelectual para o médico. E a maioria desses cirurgiões, eles querem vender esse silicone, uma medicalização, uma comercialização exagerada da beleza e da estética, assim, ao extremo. E acho que a gente não pode chegar no primeiro cirurgião que você encontrar e já ir fazendo de cara com ele. Você precisa de conhecer outros cirurgiões, outros médicos, e que você tem que fazer uma cirurgia com uma pessoa que você tenha confiança, num lugar que a pessoa te passe confiança também. E a partir disso aí, eles querem muito super vender essa bendita prótese de silicone. Então, eu encontrei uma médica e essa médica super me entendeu essa questão de eu ter medo dessa questão de doença do silicone, de bia e tal. E eles falaram pra mim, é raríssimo ter isso, é um e não sei quantos anos, e eles vêm com essa estatística pra você, que isso não acontece, que isso é uma fantasia e tal. Então, gente, essa médica super me apoiou, falou, Tatiane, ok, se você não quiser fazer, achei excelente profissional, maravilhosa, se você não quiser colocar a prótese, a gente faz com lipoenxertia, porque daí, depois de pesquisar muito, eu descobri a lipoenxertia, a lipoescultura e a lipoenxertia seria um plus adequado que eu daria pro meu corpo, um upgrade, assim, né, vamos dizer, uma lanterna de funilaria depois do filho, e ficaria, eu acho que melhor do que eu ter na minha cabeça que eu precisaria ali colocar uma prótese de silicone e ficar muito grande e tal, e eu não gosto de ser muito grande, porque se você coloca uma prótese de silicone muito grande também, eu já tenho quadril largo, você olha visualmente o padrão, você vai, e eu sou baixinha, então aquilo ali vai te deixar com uma projeção maior, uma projeção de estar mais gordinha, e eu gosto do corpo mais assim, pra minha concepção estética pra mim, eu gosto de estar com o corpo mais slim, mais fino, e eu tenho isso aqui fino, então eu não comporto, meu tronco não comporta uma prótese de silicone gigante não. Filho, fica quietinho, tá? Tá, mas... Então, o que eu pensei? Pensei em fazer a lipoenxertia. Não são todos os médicos que fazem essa lipoenxertia. Poucos só oferecem e poucos são qualificados para fazer aqui na minha região. Eu até sigo um Instagram que é só sobre isso, algumas moças que fizeram e que ficaram maravilhosos e sem silicone. E aqui no Brasil tem muita cultura do silicone e pouca essa questão da lipoenxertia. Por que eu optaria pela lipoenxertia? Porque a lipoenxertia é um enxerto da minha própria gordura. Tudo na vida tem ponto positivo e ponto negativo. A lipoenxertia, se eu perder muito peso, meu corpo pode absorver. Naturalmente, meu corpo vai absorver uma porcentagem do que vai ser colocado. Então, pode ser que não dê certo de primeira e que eu tenha que fazer um segundo procedimento para completar a quantidade de gordura, o formato da mama que eu desejo. Mas é uma coisa natural, é uma coisa que não vai me dar reações como doenças do silicone, doenças autoimunes e entre outras coisas mais que a gente tem tanto visto aí na mídia atualmente, que é só vocês pesquisarem, vocês vão achar.
não vai me dar contratura de cápsula, porque silicone chega uma certa época, a cápsula acaba contraindo, você tem que trocar esse silicone, que esse é um processo natural de quem tem prótese, quem coloca já tem que saber isso. E toda essa gama de coisas. E outra coisa também que eu pensei em não colocar o silicone seria por quê? Porque o silicone, para quem tem o FAM positivo reagente, pode ser que você venha algum dia, o meu FAM reagente é positivo, eu já fui na médica, na reumatologista, fiz um acompanhamento uma vez que deu umas manchas roxas no meu corpo, eu até tenho vídeo sobre isso aqui no canal, falando que eu estava suspeita de lúpus, mas não era, graças a Deus, só fibromialgia, um processo depressivo, que eu estava na época, o que eu falo, a mente exterioriza no corpo, sim. E acabou que eu descobri esse FAM reagente e graças a Deus nunca se manifestou uma doença autoimune, mas pode ser que eu coloque um silicone e que ele seja um adjuvante para que surja algum tipo de doença autoimune no meu organismo a longo prazo. E pode ser então que eu tenha essa propensão bem maior de desenvolver uma doença do silicone, entre outras coisas mais. Como eu já sei disso aí tudo, essa médica que eu passei, ela falou, olha, procura a reumatologista que você tem costume de ir. E depois que você passar com ela, a gente discute, nós três, se a gente vai pôr ou não esse silicone. Acabou que eu, nesse processo de pensar, e pandemia, e demorou mais tempo e tal, que eu pude raciocinar mesmo sobre tudo isso, eu decidi prontamente na minha cabeça, eu, Tatiane, que não colocarei silicone, que quando acabar tudo, que eu for fazer a lipoescultura, filho, faz assim, ó, capinha na boca, tem que pôr a boquinha, mãozinha assim, ó, tá? Aí, quando eu for fazer essa cirurgia, eu vou fazer a lipoescultura com a lipoenxertia. Eu vou passar alguns valores para vocês a título de curiosidade, porque eu acredito que como eu queria saber quanto isso custaria para mim, muitas pessoas têm curiosidade quanto a isso, quanto a saber esses valores. Filho, desce um pouquinho aqui para mamãe. Aí. Então, eu vou falar alguns valores para vocês. Olha, os honorários da médica seria R$ 4.500. O anestesista, R$ 1.800. Instrumentador, R$ 400. E o hospital, R$ 3.200. Isso para mim fazer uma lipoescultura, somente com a lipoenxertia. Daria um total de R$ 9.900 à vista. Para dividir, esse valor subiria um pouquinho. Agora, se eu fosse fazer uma lipoescultura com uma prótese mamária, ficaria R$ 7.000 a mão de obra da cirurgiã, mais 1.100 de um auxiliar, 2.800 do anestesista, instrumentador R$ 400, que é um valor fixo, e o hospital 3.900, porque aumenta as horas de bloco cirúrgico, aumenta as horas de trabalho da cirurgiã, aumenta a mão de obra do auxiliar, do anestesista. Então, tudo isso aí é contabilizado e nesse valor total. Este valor poderia ser dividido em 3 ou 4 vezes, e sendo que 5% desse valor seria à vista. Então, hoje em dia, gente, nossa, por isso que eu acho que tem tanta cirurgia plástica no Brasil e no mundo. Porque é muito facilitado para você pagar aquilo ali. Então, mesmo que você não tenha o cash ali no à vista, você passa cartão, você faz muita coisa. Então, assim, você consegue fazer, mesmo ganhando um salário baixo, você consegue dividir e fazer a cirurgia praticamente a prazo dividida. Então, a lipoescultura mais a prótese ficaria por R$ 15.200. E se eu pagasse tudo à vista, teria um desconto, sairia R$ 14.650. Isso fora a prótese de silicone. A prótese de silicone, que se eu fosse colocar, que eu já tenho pra mim que eu não vou pôr prótese, seria da Eurosilicone, perfil alto.
seria a número 81 de 300 ml. Ela sairia para mim R$ 1.750 à vista ou R$ 1.900 em até 6 vezes no cartão. Então, observem para vocês verem o quanto é facilitado para você pagar isso aí. Gente, frisando aqui mais uma vez, não estou indicando cirurgia plástica para ninguém. Estou falando uma coisa minha, a minha experiência pessoal. Gente, me desculpe pelas milhões de interrupções, mas vou terminar aqui rapidinho para vocês. E os exames que precisa fazer é o ultrassom da parede abdominal, que é pré-operatório, eletrocardiograma, uma consulta com o anestesista e de sangue precisa fazer hemograma, TAP, TTP, RNJ, glicose, creatina, TSH, colesterol total e frações e triglicerídeos. E um ultrassom das mamas e das axilas. Isso seria o pré-operatório. Então tem os custos dos exames, você também precisa contabilizar o valor da fisioterapia, depois para você fazer as drenagens e tudo. E precisa também contabilizar a medicação, as cintas, as placas. Então, acredito que sairia, com silicone, mais de 20 mil e uns 15 mil por aí sem silicone, esse tipo de cirurgia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixe seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva. Beijão e até a próxima.